Uma vez mais, boa tarde. Começamos com o caos no trânsito. Ao fim de semana, o Custódio Jacinto está nos Ramires e é para lá que estendemos o nosso sinal. Custódio, boa tarde. Como está a saída e a entrada de Luanda pela Estrada Nacional número 100? Celestina, boa tarde, saudações também para quem nos acompanha a esta hora. Tal como podemos ver nas imagens, o trânsito faz-se apenas por um sentido, ou seja, há cerca de 5 minutos não era possível transitar pela Estrada Nacional número 100 por conta do acidente que ocorreu por volta das 6 horas da manhã, que dificultou o trânsito nos dois sentidos. Tanto quem saía da cidade de Luanda em direção, por exemplo, à província do Kwanza Sul, passando pelo Benfica, Ramires, não conseguia seguir o seu trajeto. Acontecia também para quem saía dos Ramires em direção ao Benfica, tudo porque este caminhão perdeu, por exemplo, o controlo da viatura, tudo por conta das condições climatéricas na altura, que criou, por exemplo, que causou estragos nos pneus e criou este engarrafamento que estamos a verificar nesta altura. O motorista deste caminhão deverá falar para nós a qualquer momento. A Polícia Nacional procurou aliviar o trânsito por esta altura para que as pessoas pudessem continuar o seu trajeto, mas dar nota que este acidente ocorreu por volta... É rápido, por favor. Este é o motorista deste caminhão, está em direto para a Rede Girassol. O que é que aconteceu de concreto? Eu venho da província de Benguela e quando chegou aqui esta manhã, aqui em Luanda choveu e o caminhão o pavimento estava descorregadinho, foi para fechar do outro lado e fui calhar na vala. Nesta altura, o que é que está a se fazer para que esta situação seja resolvida? Para essa situação seja resolvida, nesse momento vamos puxar o controle, vamos puxar a viatura de trás, vamos tentar tudo possível porque está a criar embaraço. Está a criar tanto embaraço, mas vamos conseguir. E depois a via basta livre. Muito obrigado. O embaraço é enorme. Podemos verificar que o trânsito faz-se desde o Benfica até aqui nas imediações dos Ramires, mas nesta altura o sentido Ramires-Benfica já faz-se, mas de forma muito lenta, tendo em conta os constrangimentos que os automobilistas estão a vivenciar nesta altura. Todas as manobras feitas para que esta situação seja resolvida foram frustradas, tudo porque o caminhão está muito inclinado e não está a facilitar a resolução desta situação. A Polícia Nacional já se encontra neste local e tudo está a fazer para que esta situação seja resolvida o mais cedo possível. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã e até às 11h50 o trânsito estava fechado. Por volta das 11h55 a Polícia Nacional decidiu que o trânsito pelo menos fosse feito por um sentido. Celestina Zola, nós vamos continuar a acompanhar esta situação e talvez ao longo ainda deste informativo voltaremos à antena para mais informações em torno deste incidente que ocorreu na Estrada Nacional número 100. Aqui nos Ramires. Boa tarde. É o Custódio Jacinto a dar conta do trânsito difícil na estrada número 100. Boa tarde, Custódio Jacinto, e continuação de um ótimo trabalho. E na província do Ambo, mais concretamente no município de Cachiungo, existe um centro de recuperação de toxicodependentes com meninas e mulheres a partir dos 14 anos de idade. Hoje, a Fazenda Esperança Feminina debate-se com a falta de apoios por falta de voluntários. Nunca foi tão difícil lidar com os próprios vícios. E a Fofa, que é o nome fictício desta jovem, chegou ao limite das suas forças. Eu sempre que bebia, depois do dia seguinte eu me arrependia. Eu sabia que aquilo fazia mal para o meu filho, porque o meu filho sempre me encarava como um estado. E ele uma vez já chegou de me dizer assim: mamãe, para de beber, estás a ficar muito feia. O mundo oferecia lazer fácil e constante, e ela piorava a sua condição de dependência.
Quando a minha mãe chegou em casa, eu estava totalmente alcoolizada, deitada no cadeirão. Ela me fez o convite, fofa, vamos na igreja. Eu disse, não vou mais na igreja, eu estou bem ressacada, não vou conseguir levantar. E a ajuda chegou. Conheceu o Centro de Acolhimento da Fazenda Esperança Feminina, onde várias mulheres com histórias semelhantes já tinham passado e cumprido uma caminhada. Digo assim, afinal não passei por nada. Tem pessoas aqui que já mataram. Para essa menina, que não vamos sequer identificar o nome, o problema é diferente. A separação dos pais a tornaram violenta. Tu tens um rosto muito bonito, entretanto, muito marcado por cicatrizes. Como é que as conseguiste? As minhas cicatrizes, eu sou alguém depressiva. E eu, quando estou muito nervosa, raivosa, eu arranho, bato-me. Cada mulher, a sua história. E a Elis é uma das responsáveis deste projeto social que resgata meninas e mulheres de vícios variados. Aqui as acolhidas, quando chegam, elas são chamadas de triagem. Elas vão para a casa da triagem, onde ela aprende o lugar que ela está. Ela aprende a saber o que é que ela veio fazer no lugar onde ela está. A Fazenda da Esperança trabalha com tripé: trabalho, convivência e espiritualidade. Aqui conhecemos histórias de vida de adolescentes que já lidavam com drogas pesadas, com prostituição e com alcoolismo. Foi-nos permitido filmar as instalações, mas não foi permitido conversar com as meninas, por serem menores e porque nesta fase não devem ter contacto com ninguém, nem mesmo com a família. O Centro de Acolhimento da Fazenda Esperança Feminina tem nesta altura 20 acolhidas. Quando chegam, ficam instaladas nesta casa, aqui nas minhas costas, por 3 meses para triagem. Depois são encaminhadas para esta residência, onde cumprem a caminhada de 12 meses de recuperação. O período de triagem são 3 meses, depois elas passam para a casa de caminhada. Uma das regras é os 12 meses cumprir. 12 meses elas veem o quanto tempo que elas perdeu com a droga. A Fazenda Esperança Feminina está localizada no município do Caxiungo e enfrenta um mau momento financeiro. A instituição vive de apoios de voluntários e têm sido poucos nos últimos tempos. E a seca que a região enfrenta agrava ainda mais a situação. Então eu quero deixar um apelo aqui da Fazenda da Esperança Feminina para vocês que estão nos vendo agora. A gente precisa de doações, as meninas todas elas precisam, somos uma parte mais sensível e todas as meninas precisam de ajuda. Se você pode ajudar, conte conosco, você está fazendo um bem para a humanidade. A fé na cura e a dedicação de um dia atrás do outro para reencontrar a paz e o respeito de todos. Eu todos os dias penso o dia que eu sair daqui, como é que vai ser a minha vida, a minha nova jornada lá fora. Já. Sem álcool, sem cigarro? Não posso voltar a fazer essas coisas, porque se eu voltar a fazer isso, são coisas que me faziam mal. Obrigada. De nada. Amém. Um pequeno retrato do Centro de Acolhimento de Raparigas Toxicodependentes no município de Caxiungo, província do Ambo. E nós seguimos, mais de 800 pacientes poderão ser atendidos na Feira de Saúde que decorre hoje no bairro Belo Horizonte, distrito urbano do Kikuchi, município de Viana, aqui em Luanda. O evento está a ser promovido pela Igreja Evangélica Pentecostal Poder de Deus em Angola. A Vinícia Mateus tem mais dados. Vinícia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui no bairro Belo Horizonte, município de Viana, onde acontece a 4ª edição da Feira de Saúde, promovida pela Igreja Evangélica Pentecostal Poder de Deus em Angola, Centro Nova Aliança. O objetivo do evento é minimizar os desafios da saúde pública no município. Dentre os principais serviços à disposição dos habitantes constam a pediatria, medicina geral, consultas pré-natal e triagem, entre tantos outros. Agora vamos à conversa com o responsável da feira, pastor Osvaldo Vaz. Boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Quantas pessoas serão atendidas hoje? Muito boa tarde. Na verdade, nós vamos atender, estamos a prever atender aí à volta acima de 800 pessoas. Senhor pastor, nos fala a consulta. Para ter acesso à consulta, como é que é feito? Os populares podem vir de forma gratuita, está aberto ao público, como é que é feito? Nós apelamos
toda pessoa que está aqui ao redor da igreja e não só, o município todo de Viana e, se possível, outros municípios da província de Luanda aderirem à feira. A feira é totalmente grátis. A feira não tem custo absolutamente nenhum. A consulta é grátis. O medicamento também é grátis. Os nossos médicos, eles terão a possibilidade, caso haver uma situação de emergência, poderemos então transferir aos principais hospitais a nível do município de Viana. E quais são aqui os serviços que estão disponibilizados para a população? São vários serviços. Nós temos a pediatria, temos a ginecologia, temos a sexologia. A sexologia é uma especialidade que entrou agora nessa feira só. Temos a medicina geral, temos muitas. Só para ter ideia, nós temos aí volta de 15 especialidades disponíveis para serem atendidas no dia de hoje. E neste exato momento, que balanço é que podemos já fazer? Um balanço preliminar, claro, da feira que está a acontecer ainda. Positiva. Nós podemos fazer um balanço naturalmente positivo naquilo que é a expectativa. Nós queremos que nós vamos atingir então aquilo que é a meta preconizada, mas acreditamos que o nosso balanço até agora é positivo. Muito obrigada. Então, vamos continuar a acompanhar estes e outros assuntos e voltamos nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde. Boa tarde, Vinícia Mateus, que acompanha a Feira de Saúde no município, ou seja, na zona do Kikuchi. Mais de 400 pacientes deram entrada no complexo hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento com sequelas de tuberculose, neoplasias e derrame pleural. Os números hoje conhecidos foram registrados entre junho de 2023 e junho deste ano. O diagnóstico precoce e o tratamento das doenças respiratórias foram os temas em discussão no segundo simpósio de pneumonia que decorre em Luanda. Essa paciente tem 43 anos e é mãe de 5 filhos. Quando os primeiros sintomas tiveram início, não imaginava que o problema por trás seria mais complicado. Hoje, com sequelas de tuberculose, ela segue internada no complexo hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento desde o dia 6 de setembro. Em casa sentia-se dor e muita tosse, é que me trouxe aqui. Porque eu também nem sabia, mas de repente... qualquer coisa, uma febre, a pessoa tem que correr ao hospital. Esta outra paciente de 30 anos começou o tratamento tarde, quando a doença já havia progredido. Após a primeira entrada em fevereiro deste ano, a mulher entrou pela segunda vez, depois que o diagnóstico resultou num derrame pleural, doença caracterizada pela presença de líquido no pulmão. De princípio eu sentia muito cansaço, perda de força. Fui a Divina, ao Hospital Divina. Lá fiz alguns exames, mandaram-me fazer o raio-x e deu-se conta de que eu estava com um derrame pleural. Aconselho sempre a procurar um médico ou então um hospital, de modo a se prevenir. Porque melhor prevenir do que remediar. As doenças do foro respiratório estão entre as mais mortais no país. No caso da tuberculose, por exemplo, a taxa é cada vez mais elevada. Na região da SADC, segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, a incidência é de 325 por cada 100 mil pessoas. Apesar de Angola apresentar uma cifra inferior se comparada à África do Sul, onde a taxa é de 513 em cada 100 mil pessoas, a negligência por parte da população preocupa as autoridades sanitárias. A tuberculose é sem dúvida um grande desafio para o pneumologista. Este hospital é sem dúvida um marco na progressão da especialidade, principalmente da parte da área, falando diretamente da área da pneumologia, é sem dúvida um marco na progressão dessa especialidade, daquilo que existe de ponta em termos de tecnologia para podermos oferecer aos pacientes. Aquilo que o pneumologista mais se desafia todos os dias é não só a tuberculose, mas principalmente as sequelas que ficam após a tuberculose e principalmente secundárias a um diagnóstico tardio da doença. O paciente pode perder quase 6 meses para realmente, efetivamente,
ter um diagnóstico da doença, muitas vezes com um dano, uma destruição do parênquima pulmonar muito importante. Então, esse é, sem dúvida, no nosso contexto, o maior desafio do pneumologista. No Hospital de Referência para o Tratamento das Doenças Respiratórias e Pulmonares, entre junho de 2023 a junho de 2024, um total de 474 doentes foram internados na unidade. Pautar pelas medidas preventivas ainda é o passo mais acertado para o despiste das doenças. Nós temos muitos doentes com patologias crónicas e então patologia crônica significa que o doente tem que fazer medicação para a vida inteira. O que acontece é que eles começam a fazer a medicação, ficam um bocadinho melhores e depois abandonam a medicação e isso é o pior que pode acontecer. Para aqueles que fumam, nós desaconselhamos veementemente o uso de tabaco e o uso de cigarro de todas as formas. Cigarro normal, cigarro eletrônico, as xixas, todas essas alterações nós desaconselhamos porque está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Celebra-se hoje, 28 de setembro, o Dia Mundial de Acesso à Informação Universal. Os jovens angolanos dizem enfrentar muitas limitações no acesso à informação, principalmente no meio digital. Outras dificuldades apontadas estão relacionadas com o facto de as fontes oficiais não se mostrarem disponíveis a prestar quaisquer informações que tenham a ver com políticas públicas e o bem-estar dos cidadãos, o que, em muitos casos, leva à disseminação de notícias falsas. No âmbito da data que se celebra o acesso à informação, jovens afirmam que, apesar de uma leve melhoria, o acesso, principalmente no digital, ainda é limitado devido a diversos fatores. Há muita pessoa ainda que não tem acesso a muitas informações, porque pelos meios convencionais, jornais ou rádios, televisões, já não são de todo apreciados. Então, o caminho que tem ganhado mais espaço, que é o digital, está em escassez para muita gente. Então, é verdade que ainda há um caminho grande por se percorrer, seja aqui na capital como nas outras cidades do nosso país. Infelizmente, o acesso à informação em Angola ainda é algo que devemos trabalhar muito, porque não há de uma forma cabal e seria bom se este acesso à informação fosse dado a todos e cada um, como sabemos, tem esse direito de informar e passar aquela informação que bem entender, desde que, pronto, respeite aquilo que são os princípios plasmados na lei. Na qualidade de jovem, existe algum acesso às informações, principalmente pelas plataformas digitais, porém, há um acesso diminuto às informações e sabendo que na camada jovem atualmente nós recorremos mais à informação digital, há alguma fragilidade na qualidade dessa informação. Outra preocupação é a dificuldade que servidores públicos criam para fornecer informações como fontes oficiais, o que contribui para a disseminação de notícias falsas. Penso que um gestor público tem o dever, sim, de dar informação sobre determinadas questões, porque se não o faz, o cidadão, de forma alguma, vai ter a informação necessária para poder organizar a sua vida no dia a dia. Quando nós vemos esse direito não exercido da forma como deve ser, conforme estipula a lei, dá abertura para que depois comecem a surgir aquilo que se chama as fake news. Ninguém informa, ou seja, o direito do contraditório acaba por nem acontecer, na maior parte das vezes, e o que circula é uma desinformação quando devia ser a informação. Acredito que ainda haja um pequeno déficit de acesso à informação, o que nós, Governo Provincial de Luanda, temos estado a trabalhar no sentido de comatar essa situação. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode postar o que quiser na internet sem uma filtragem do que realmente é verídico ou fazer-se uma verificação das suas fontes de informação. Este psicólogo recomenda que os pais fiquem atentos às informações que os filhos acessam na internet para proteger sua saúde mental. Cada vez mais vão subindo os números de pessoas que consumam o ato de pôr termo à própria vida por inúmeras circunstâncias. São fatores que, de modo infeliz, são muito presentes também na nossa sociedade. Estamos a falar de pessoas que, tendo alguma patologia que tem a ver com transtornos de humor, que tem a ver com dependência de substâncias químicas, que tem a ver, por exemplo, com perturbações psicóticas e da personalidade,
Mas não só, há circunstâncias psicossociais e ambientais que também nos afetam bastante. O acesso à informação é um direito fundamental, permitindo que as pessoas adquiram conhecimento e recursos que melhoram suas condições de vida. Mais de 300 jovens foram inseridos no mercado de trabalho através da Academia de Segurança Marítima e Industrial. O INEFOP diz que a instituição de iniciativa privada vai reduzir a mão de obra estrangeira. Olga Augusto, Afonso Sebastião e Helena João são 3 dos mais de 300 jovens que encontraram na Academia Marítima a oportunidade há muito esperada. Os recém-empregados ambicionam crescer cada um no seu posto de atuação e ser um quadro qualificado e referência no país. No princípio não foi difícil, mas foi algo estranho, né? Porque é algo à primeira vista, é um primeiro impacto a trabalhar com isto, com uma academia voltado a offshore e onshore. Não foi difícil, mas consegui, né? Porque até eu já vi com natação. Nos próximos anos espero me formar mais, ser mais profissional nos próximos anos. Não só apenas na área de marítimo, mas sim também numa outras vertentes. Toda oportunidade é válida, desde que você tenha vontade, resiliência, força e nunca desista daquilo que você quer. Esse emprego pode me levar para outros lugares. A Academia Marítima e Inovação Tecnológica está localizada no bairro da Vila Cativa, uma iniciativa aplaudida pelo SOBA Sotomayor do Distrito Urbano do Sequele. A autoridade tradicional entende que trará desenvolvimento à zona. O governo sozinho não consegue fazer tudo e é muito bom convidar os nossos parceiros, os nossos filhos, os que têm dinheiro para ajudar o governo e fazer esse investimento a nível nacional mesmo. O investimento voltado para a capacitação marítima, industrial e offshore, passados 5 anos, é hoje uma realidade e vai garantir o sustento de muitas famílias. Nós já temos aqui mais de 357 trabalhadores. A valência é mais profissional, é em segurança para os cursos marítimos, para os cursos da indústria petrolífera também em segurança e sobrevivência no mar. E temos os cursos que chamamos industriais, são profissionais, são na área de soldadura, eletricidade, mecânica, instrumentação. Aliado às políticas de empregabilidade do Executivo angolano, o investimento vai reduzir a mão de obra estrangeira, diz a diretora-geral adjunta para a área de formação do INEFOP, Eduarda Cassange. Esta área importa muita mão de obra estrangeira. E com um centro desses vai diminuir, em certa medida, a importação de quadros estrangeiros, beneficiando os quadros angolanos, e que é uma mais-valia para o país. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, em conjunto, ou seja, em parceria com o Governo Provincial de Luanda, realizou o lançamento do Programa de Atividades Luanda Capital Mundial da Família 2024-2025. O evento tem como objetivo engajar diversos atores na implementação de ações voltadas ao fortalecimento das competências familiares em todo o país. Quem tem mais dados sobre este assunto é o repórter Francisco Soares, que junta-se a nós. Soares, boa tarde. Viva, boa tarde a todos que nos acompanham esta hora. Estamos aqui numa das artérias da cidade de Luanda a acompanhar esta atividade que caracteriza Luanda como a capital mundial da família. Esta iniciativa segue a declaração de Luanda como capital mundial da família, como já referenciei, feita em maio deste ano, durante o Conselho Nacional da Família, na presença da Organização Mundial da Família. Agora vamos para uma conversa breve com a ministra Ana Paula do Sacramento Neto, ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Correto. Angola tem estado a participar na Cúpula Mundial da Família e leva as experiências do país sobre a valorização da família e o reforço das suas competências. E foi neste âmbito que a Organização Mundial da Família, que tem estado a eleger países, eles reuniram e decidiram atribuir este título a Luanda, a capital de Angola, como capital mundial da família em maio deste ano.
Desde maio até agora fomos trabalhando com o governo da província de Luanda na identificação das várias ações que terão e serão avaliadas em maio do próximo ano. Por isso é que hoje chamamos a sociedade para divulgar que atividades é que serão realizadas neste âmbito e depois voltarmos aqui a avaliar e apresentar os resultados de Angola. O que é que esta eleição representa para o nosso país? Bom, para além do orgulho de estarmos na agenda mundial, nós somos um país que, apesar das dificuldades que vivemos agora, fruto do fardo que carregamos pelos tempos não muito bons que o país viveu, mas nós temos estado a desenvolver, nós temos estado a criar, temos estado a desenvolver atividades que muitos países não fazem. Daí o reconhecimento e porque a visibilidade que temos agora, ela tende a ser confirmada com o melhorar das condições de vida das famílias, com a diminuição da violência, da violação, com a diminuição de crianças na rua, mas com os seus pais nos arredores, portanto, intensificar a localização familiar para devolver estas crianças aos seus lares, porque o lugar da criança é no seio da família, e irmos implementando ações, tornar Luanda mais limpa, tornar Luanda mais organizada, mais solidária, mais arborizada, fazer com que esta única família que somos os angolanos sejamos cada vez mais harmoniosos. Okay, obrigado. Muito obrigado. Aqui as palavras da Ministra da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, neste evento que marca, que se efetiva, no caso, a Luanda como a capital mundial da família, iniciativa que seguiu esta declaração, obviamente, feita em maio deste ano, durante o Conselho Nacional da Família, na presença da Organização Mundial da Família. Portanto, este é o extrato que podemos avançar a esta hora a partir de uma das artérias da cidade de Luanda. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares, e nós fazemos agora o primeiro intervalo deste jornal. Não saia daí, o intervalo é curtíssimo. Nós voltamos a seguir. Bem-vindo de volta. Está a acompanhar o Hoje Notícias de sábado, 28 de setembro de 2024. No Dia Internacional do Turismo, que se comemorou nesta sexta-feira, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, reconheceu que ainda há um longo percurso a percorrer, mas que esse caminho está a ser feito também porque o turismo significa maior arrecadação de receitas cambiais. Fazer de Angola um excelente destino turístico é uma forma de honrar a paz no nosso país, disse o ministro do Turismo no decorrer da sua intervenção no ato central das comemorações do Dia Internacional do Turismo na Huila, que se comemorou no dia 27. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, disse hoje no Lubango que tornar o país um grande destino de visitantes estrangeiros é uma das formas de honrar a paz. Márcio Daniel, que falava no ato central do Dia Mundial do Turismo, destacou a importância de se continuar a trabalhar para aumentar a arrecadação de divisas com vinda de mais turistas. Desenvolver o turismo e fazer de Angola um excelente destino turístico é, portanto, uma boa forma de honrar a paz no nosso país. Ainda temos um longo percurso por percorrer para fazer do turismo um segmento central da nossa economia e um mecanismo de diversificação
da arrecadação de receitas cambiais. O ministro destacou a necessidade da diversificação das fontes de financiamento para os empresários do ramo. Se almejamos ter no nosso país a qualidade do serviço que existe nos países vizinhos, temos de atribuir aos nossos empresários os incentivos e condições de trabalho que os governos desses países atribuem aos seus empresários, sob pena de continuarmos a perder para a concorrência vizinha. Ainda de acordo com Márcio Daniel, o país deve criar estratégias para tirar mais proveito da região do Okavango. Angola está comprometida em tirar proveito igualmente da área de conservação transfronteiriça do Okavango Zambeze. São conhecidos os desafios infraestruturais em matéria de vias rodoviárias, abastecimento de eletricidade, postos fronteiriços, etc. Porém, já não é tolerável que a mesma paisagem, vida selvagem, abundância de recursos hídricos signifiquem para Zâmbia, Botsuana, Zimbábue e Namíbia milhares de turistas, milhares de recursos cambiais, milhares de postos de emprego e para Angola tão somente natureza inexplorada. O governador Nuno Maapi considera que a nossa herança cultural e natural são potencialidades para se alcançar um turismo forte e sustentável. O turismo é uma ponte entre cultura, que fomenta a troca de experiência e contribui para a preservação do nosso patrimônio natural e histórico. O país possui paisagens deslumbrantes e a província da Huila, com as suas magníficas paisagens montanhosas, imponentes e uma rica diversidade cultural única, possui imensos potenciais turísticos. Um verdadeiro tesouro que ainda está por ser explorado na sua plenitude. O governador de Benguela, Luís Nunes, aponta alguns passos para se melhorar o setor. Temos é que criar condições apetecíveis para que o turismo se efetue, né, verdadeiramente, né, no seu sentido da palavra. Melhorar as condições a nível da hotelaria, restauração, vias de comunicação, isso tudo faz parte, né, para que o turismo se relance como nós queremos. E a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, participa do segundo Fórum dos Economistas da CPLP. O evento junta profissionais do ramo dos países da língua oficial portuguesa e decorre em Lisboa. A primeira-dama da República de Angola, a doutora Ana Dias Lourenço, participou do segundo Fórum de Economistas da Associação Lusófona de Economia, a ALECOM, evento que teve lugar ontem na sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, a UCLA, em Lisboa, Portugal. Na ocasião, a primeira-dama da República fez o elogio de homenagem ao professor doutor Américo Henriques Ramos dos Santos, a quem foi atribuído o título honorífico de economista emérito pela sua relevante contribuição ao desenvolvimento das ciências económicas a nível nacional e internacional. A primeira-dama da República enfatizou a contribuição do professor Américo dos Santos, com quem estabeleceu uma relação profissional sólida ao longo de muitos anos de trabalho e cooperação no exercício da sua função como ministra do Planeamento de Angola de 1999 a 2012, cujo apoio circunscreveu-se à capacitação e à reciclagem dos quadros angolanos, tendo a notoriedade intelectual deste profissional se constituído em fator mobilizador e progresso alcançado em matéria de programação e gestão de investimento público. Da atualidade internacional, uma publicação na rede social X atesta que o líder do Hezbollah foi morto após ataque israelita à capital do Líbano. Veja esta e outras matérias no Compacto Internacional. As forças de defesa israelitas garantem que Sayed Hassan Nasrallah morreu após o ataque israelita em Beirute. Numa publicação da rede X, o exército israelita escreveu que Hassan Nasrallah
não vai mais aterrorizar o mundo. Ali Karki, que é comandante da Frente Sul do Hezbollah, e outros comandantes do Hezbollah também foram mortos no mesmo ataque. Segundo o exército israelita, Nasrallah lidera o Hezbollah há mais de 3 décadas. As forças israelitas afirmaram ter efetuado o ataque aéreo preciso enquanto o comando do Hezbollah se reunia num quartel-general em Dayer, no sul de Beirute, nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde libanês afirmou que 6 pessoas morreram e 91 ficaram feridas nos ataques que arrasaram 6 edifícios. Horas antes, alguns meios de comunicação social norte-americanos afirmavam que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, tinha sido alvo de um ataque, mas as autoridades israelitas ainda não tinham dado a confirmação. O Hezbollah também não se pronunciou sobre a informação da morte do seu líder. Antes dos ataques, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dirigiu-se às Nações Unidas, prometendo que a campanha de Israel contra o Hezbollah iria continuar, diminuindo assim ainda mais as esperanças de um cessar-fogo que é apoiado internacionalmente. Netanyahu não se encontrou com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e interrompeu inesperadamente a sua visita aos Estados Unidos para regressar a Israel. O Papa Francisco declarou que a Igreja Católica se deve envergonhar e procurar o perdão pelos escândalos de abusos sexuais cometidos por clérigos ao longo de décadas e que afetou mais de 500 pessoas na Bélgica. Também o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, afirmou que a Igreja precisa tomar medidas concretas para reparar o legado de abusos sexuais e encobrimentos por parte dos clérigos. A crítica do primeiro-ministro belga foi feita no segundo dia da viagem de 4 dias do Papa ao coração da Europa, que tem como objetivo angariar apoio para a Igreja Católica. O Papa Francisco reconheceu que a Europa precisa da Bélgica para prosseguir na via da paz e da fraternidade entre os povos, referindo-se aos conflitos armados que o mundo enfrenta. Antes de chegar à Bélgica, onde ficará até domingo, Francisco esteve no Luxemburgo, onde foi recebido com aplausos, mas também com protestos. Dezenas de pessoas continuam presas nos edifícios danificados, segundo o governador da Geórgia. O furacão Helena deixou um enorme rastro de destruição na Flórida e em todo o sudeste dos Estados Unidos. Pelo menos 30 pessoas morreram em 4 estados e várias habitações ficaram destruídas. As autoridades estão a ter dificuldades em chegar aos locais, pelo que as equipas com motosserras estavam a trabalhar para desobstruir as estradas. A tempestade e os ventos fortes atingiram a costa dos Estados Unidos, numa região pouco povoada na zona rural de Big Bend, na Flórida, onde se situam aldeias pescatórias e casas de férias. 6 estados americanos já declararam estado de emergência na sequência da passagem do furacão Helena. Bem-vindo de volta às notícias. Esta semana, a nossa reportagem esteve na vila de Viana, onde as potencialidades da região e os desafios da população foram abordados em mais um capítulo da rubrica Vilas e Cidades de Angola. Acompanhe. Viana, um município localizado na província de Luanda, situado aproximadamente a 18 quilômetros do centro da cidade, possui uma área de grande importância econômica e industrial na região. A localização geográfica de Viana, próxima à cidade de Luanda, torna-o um ponto estratégico para o comércio e indústria. Por exemplo, dentro do polo industrial do também denominado município satélite, estão instaladas várias fábricas, onde uma delas é esta, que trabalha com o metal. Aqui, os padrões de segurança no trabalho são condições indispensáveis para o êxito da jornada laboral. Temos que ter um cuidado redobrado, uma formação acrescida aos nossos técnicos, não é? E temos já uma área de higiene e segurança no trabalho, do qual tem estado a treinar internamente os nossos profissionais, e também temos pedido ajuda em instituições externas para darem essa capacitação aos nossos trabalhadores. O
processo de criação e transformação do aço nesta indústria começa com a reciclagem de material ferroso que são levados ao forno com temperaturas que rondam os 1200 e 1300 graus Celsius. Após esse processo, nós fizemos a fusão dessa mesma sucata no forno e é dessa fusão que nós obtemos os lingotes ou os billets de aço. Após esse processo de obtenção dos billets de aço, é preciso que os billets voltem a passar por um forno de enriquecimento, elevar a uma temperatura de mais ou menos 1200 a 1300 graus Celsius, passam por um laminador e no laminador é dali onde obtemos o varão, a cantoneira, a barra ou o perfil. Antes da comercialização do produto final, o aço, nas suas diferentes especificidades, é certificado por homens e máquinas neste laboratório. É de lá onde nós fizemos os testes, como de tensão, alongamento, o teste químico, que é para ver a composição química ou a percentagem dos elementos químicos presentes no material e ver se essa percentagem está conforme como dita a norma de produção. Nós trabalhamos basicamente com a NA 34/2016, que é a norma angolana, que dita aí as percentagens mais ou menos de carbono, que é o nosso foco, que nós controlamos. E só depois dali é que a gente determina se o material está dentro dos padrões ou não. Trabalhamos com uma empresa, que é a SGS, que faz a certificação dos nossos produtos, e é com eles que a gente determina, ou seja, é a decisão deles, né, que determina se o nosso produto tem qualidade ou não e se pode ser vendido ao cliente ou não. A empresa conta com um quadro de pessoal composto maioritariamente por cidadãos angolanos, como são os casos de Luís e Orlando. Com o que eu ganho, pude construir a minha casa. Consigo sustentar o meu filho e os meus estudos. Carreta muito risco, mas nós temos um departamento de SHST, Higiene e Segurança no local de trabalho, que protege o pessoal aqui dentro das instalações. Temos isso praticamente como uma grande responsabilidade e zelamos por eles e aí vamos. É uma das melhores profissões que existe e realmente me sinto lisonjeado a exercer essa atividade. Não é pouco, mas é algo que é gerível e dá para fazer alguma coisa. Portanto, estou a me formar graças ao que eu ganho, na verdade. Os munícipes de Viana reconhecem a dinâmica que tem sido verificadas em setores que consideram estratégicos para impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Há 10 anos para cá, o município de Viana evoluiu muito. Não, outra hora, conforme esteve outra hora, o momento atual está muito diferente. E conforme já vemos aí nas zonas industriais, já temos aí as lojas, não é? Lojas, temos fábricas na zona, temos o aeroporto, e a evolução do nosso município. Tem uma valia, porque sem a via de acesso não há comércio. Então, com esses pontos de interligação, tem mais valia. Há um grande desenvolvimento a nível do nosso município, no setor empresarial. Principalmente temos aí a zona econômica, ZE, e temos também um polo industrial, onde recentemente tivemos uma visita e conseguimos perceber que há um nível de empresa aí muito grande, empresas muito grandes, que realmente têm dado oportunidade de emprego à camada juvenil e não só. Temos aqui também algumas empresas singulares, né? Alguns empresários que têm dado realmente muito suporte no desenvolvimento social do nosso município. Com uma área territorial de 1.344 km², o município de Viana conta com 6 distritos urbanos: Baia, Kikuche, Estalagem, Viana Sede, Vila Flor e Zango. Possui também uma reserva industrial que está localizada na Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. E por hoje está tudo dito neste Hoje Notícias de sábado 28 de setembro de 2024. Obrigada pelo carinho de sempre. A seguir tem Desporto na Rede com o Júlio dos Santos. Boa tarde, até ao nosso próximo encontro.